Olá pessoal, tudo jóia? Você aportou aqui no Prophecy. Vamos para mais um vídeo? Não custa nada além de visualizar, se inscrever e deixar seu like. Isso reforça o canal para criar mais vídeos. Para que você compreenda o que irá ser tratado nesse vídeo, é imprescindível que você assista o vídeo 1, senão você vai perder o fio da meada. Dando continuidade ao vídeo 1 que falamos sobre o sonho da estátua de Nabucodonosor e o sonho de Daniel dos 4 animais, que ambos os sonhos representaram os 4 impérios que se levantaram sobre a terra: o Império Babilônico, o Medo-Persa, o Grego e por fim o Império Romano. Saindo do reinado de Nabucodonosor e agora sobre a monarquia de Belsazar, no seu primeiro ano como rei de Babilônia, Daniel, no capítulo 7, teve um sonho e visões da sua cabeça, estando em sua cama. Assim como o capítulo 2, o capítulo 7 de Daniel apresenta uma visão pitoresca da história. Lembram que falamos no vídeo anterior que o 4º animal que Daniel viu representou o Império Romano e que naquele animal havia 10 chifres e de repente surgiu a ponta de um chifre pequeno? Chifre em profecias significa poder, e neste ponto a ponta ou chifre pequeno representa um notável poder que surgiria após a época do Império Romano e seria diferente dos outros 10 reinos mencionados depois do poder romano. Daniel diz que no verso 25 que essa ponta teria poder para fazer guerra aos santos e destruí-los. Neste ponto será feito algumas ponderações sobre o 4º animal, pois é imprescindível que ao olhá-lo com cuidado se faça diversas considerações sobre suas características peculiares e incomuns. Na visão de Nabucodonosor da estátua, não é mencionado o surgimento de um novo dedo além dos 10 vistos no pé da estátua, o que seria um tanto incomum. No entanto, em sua visão dos 10 chifres do 4º animal, Daniel vê mais um chifre que surgiu entre aqueles 10, arrancando com isso 3 chifres, para dar lugar a este que começou pequeno. Daniel 7, verso 8 diz: mas se engrandeceu muito, com um aspecto bastante assustador, pois tinha olhos e bocas de homem e falava grandiosamente. O anjo diz a Daniel que aquele chifre que estava surgindo seria diferente dos primeiros 10. A diferença que o destacou não era por ser um poder político, afinal os outros anteriores também o eram. A sua principal característica é que ele era um poder religioso, ou seja, usaria a religião para conseguir poder. O verso 20 diz que cuja aparência era maior do que a de seus companheiros, destacando que o chifre pequeno seria maior em poder que os 10 chifres. Ainda no verso 8, diz que esse pequeno chifre deveria abater ou derrubar 3 reinos em sua ascensão. Antes desse poder dominar, foi necessário derrubar ou derrotar 3 poderes, 3 reinos ou 3 tribos bárbaras, das 10 que falamos no vídeo anterior. Foram derrubados a tribos dos ostrogodos em 493 d.C., dos vândalos em 534 d.C. e a dos érulos em 538 d.C. Esse chifre era tão diferenciado que possui algumas características dignas de consideração. O verso 25 diz: e falará palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Daniel 7,8 diz que nesse chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava grandiosamente. Não posso deixar de enfatizar que esse chifre nasce do 4º animal, representado pelas pernas da estátua vista por Nabucodonosor, que é o 4º império, ou seja, Roma.
Percebe-se aí que Roma Imperial, com o declínio de seu poder, começa a buscar uma nova forma de conquista política. Só que desta vez, como o chifre pequeno mostra, por meio de um poder religioso que ressurge como um poder paganista cristão. Entre 527 a 540 d.C., Justiniano lança-se no projeto de restauração e unificação do Império Romano, para recuperar a grandeza do antigo império, que estava nas mãos dos bárbaros, principalmente a parte ocidental do império, para instaurar a fé cristã como uma religião oficial. Do meio dos 10 chifres, ou seja, das 10 tribos bárbaras, sob o período do reinado de Justiniano, levantou-se essa ponta muito pequena, a qual é aceita pela maioria dos estudiosos como sendo o papado, que para estabelecer o seu reinado político e religioso teve que abater 3 reinos, como citei. Em 538, o imperador Justiniano declara um papa para todas as igrejas romanas. Diz a Escritura que esta ponta pequena proferiria palavras contra o Altíssimo, uma atribuição feita ao papado que tinha semelhança humana, olhos e boca e muito arrogante. O chifre pequeno falaria contra o Altíssimo, mudaria os tempos e as leis e oprimiria os santos. Por quanto tempo? Daniel 7,25 diz que seria por um tempo, tempos e metade de um tempo. O que quer dizer esses termos? Tempo no singular, tempos no plural e meio tempo. Essa palavra traduzida por tempo também pode significar o mesmo que ano. Daí temos ano no singular, anos no plural e meio ano. Ou seja, um ano mais 2 anos são 3 anos, mais meio nós temos 3 anos e meio, o mesmo que 42 meses. Se considerarmos ainda que o ano judeu tinha aproximadamente 360 dias, multiplicamos 3 anos e meio por 360 dias e chegamos à cifra de 1260 dias. 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias são a mesma quantidade de tempo. Agora é evidente que a profecia não está dizendo que os santos seriam entregues nas mãos desse poder só por 1260 dias. Por quê? Porque não é isso que a história registra. Se aplicarmos o princípio de interpretação profética, de que um dia profético significa um ano, conforme descrito no livro de Números 14:34 e no livro de Ezequiel 4:6, chegamos ao período de 1260 anos de perseguição movida por Roma contra os cristãos, em geral, que começou em 538 d.C., com o imperador romano Justiniano, contra os cristãos que não se submeteram às doutrinas humanas imposta por Roma eclesiástica que se seguiu. O período dos 1260 anos mostrado ao profeta Daniel é o mesmo que foi mostrado a João em Apocalipse 12:6. Vou dar uma pincelada em Apocalipse 12:6, mas para falar sobre essa escritura, preciso deixar claro que em profecia, mulher significa igreja. Em Apocalipse capítulo 12, verso 1, diz: "E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol e a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça." Aqui vemos a Igreja de Cristo organizada como o Salvador fez. Vamos agora ao verso 6, que diz: "E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que lá fosse alimentada durante 1260 dias." E vemos aqui a mulher fugindo para o deserto, o qual é o deserto da apostasia. Esse livro, chamado Doutrina e Convênios, apoia essa interpretação quando diz o seguinte na seção 86, verso 3: "E depois de terem adormecido, a grande perseguidora da igreja, apóstata e prostituta, sim, Babilônia, que fez com que todas as nações
bebam de seu cálice, em cujos corações o inimigo, sim, Satanás, assenta-se para reinar. Eis que ele semeia o joio, portanto o joio sufoca o trigo e impele a igreja para o deserto. Por quanto tempo? O verso 6 de Apocalipse 12 diz que a igreja ficaria simbolicamente no deserto da apostasia por 1260 dias, o mesmo que 42 meses, o mesmo que 3 anos e meio. O tempo que foi mostrado ao profeta Daniel, em que duraria o poder do chifre pequeno, foi o mesmo tempo mostrado ao apóstolo João, em que a igreja ficaria no deserto da apostasia. 1260 anos. Sabemos que a apostasia não durou só 3 anos e meio, não durou só 42 meses, não durou só 1260 dias. Esse é um tempo profético de que cada dia representa um ano. 1260 anos, que inicia quando o imperador Justiniano, em 538 d.C., declara um papa para todas as igrejas romanas e estabelece uma igreja oficial. A respeito desse poder maléfico e do animal que o produziu, ou seja, Roma, um estudioso chamado Elder Sidney B. Sperry ensinou o seguinte: gostaria de sugerir que o último animal visto por Daniel, que era sumamente terrível e tinha boca para falar grandiosamente, não é outra senão a grande e abominável igreja de nossas escrituras modernas. E daí ele prossegue: numa revelação a Joseph Smith, o profeta, concernente às forças destruidoras que se manifestarão antes do segundo advento, o Senhor explica no livro Doutrina e Convênios, na seção 88, verso 94, o seguinte: e outro anjo soará a sua trombeta, dizendo: aquela grande igreja, a mãe de abominações, que faz com que todas as nações bebessem do vinho da sua ira, de sua fornicação, que persegue o santo de Deus, que derramou seu sangue, aquela que se assenta sobre muitas águas, sobre as ilhas do mar. Eis que ela é o joio da terra, está amarrada em feixes, seus laços são fortalecidos, nenhum homem os pode desatar, portanto está pronta para ser queimada. E ele soará a sua trombeta longa e fortemente, e todas as nações a ouvirão. Este elder, Sidney B. Sperry, continua dizendo: esse poder maligno é sem dúvida o mesmo mencionado na seção 29, verso 21, do mesmo livro Doutrina e Convênios, que diz: e a grande e abominável igreja, que é a prostituta de toda a terra, será abatida por fogo devorador, como foi dito pela boca de Ezequiel o profeta, que falou dessas coisas as quais não se cumpriram, mas tão certamente como eu vivo, cumprir-se-ão, porque não hão de reinar abominações. Guardem essas expressões ditas nesses versículos: aquela que se assenta sobre muitas águas, prostituta de toda a terra. Veremos essas expressões mais à frente. A igreja medieval teve destaque importante na história. Depois da queda do Império Romano, ela tomou as unidades religiosas, política e cultural. Tendo o controle da fé, a igreja conseguia mandar em todos os aspectos da vida da população durante a Idade Média. Ela exerceu grande influência sobre a população no que se refere aos aspectos culturais, sociais e políticos. Nem mesmo a monarquia estava livre de sua atuação. Usando disso, ela conseguiu muito poder, pois pregava às pessoas que era preciso doar os bens para ter a salvação na vida eterna. Assim, a vida terrena era menosprezada e o povo vivia sob o medo de não ir para o céu. Não preciso me alongar por agora sobre esse assunto, mas uma pesquisa na internet sobre a igreja medieval mostra a igreja criada por Roma, como ela atuou nessa época da história. Bem, chegamos ao final de mais um vídeo. No próximo vídeo, nós veremos que esse chifre
que tinha olhos e boca e falava grandiosamente, ele passa por uma transformação. Veremos que o capítulo 13 o chama de besta. Sim, uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, o chifre mostrado a Daniel foi transformado ao apóstolo João em uma besta com as características de sua identidade. Como disse no começo, não custa nada além de visualizar, se inscrever e deixar seu like. Isso reforça o canal para criar mais vídeo. Até o próximo vídeo, se assim o nosso Pai o permitir. Tchau!